E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês quais que foram as leituras que eu fiz aí nesses últimos meses. Porém, nós temos um pequeno detalhe, porque não sei se vocês repararam, mas o último vídeo em que eu falava para vocês quais que foram os últimos livros que eu tinha lido, já saiu tem uns bons meses. Então de lá pra cá eu já li mais um tanto de livros. Só que, enfim, eu não achei que valia a pena eu vir aqui em um vídeo só e falar sobre todos eles, porque o vídeo iria ficar enorme, até porque eu não consigo falar muito pouco sobre os livros que eu li, então eu resolvi separar aqui, então ao longo dos próximos meses e semanas, eu vou estar postando aí aos poucos a atualização das leituras que eu fiz. Até porque, nesse ano, eu ainda não li tantos livros assim, eu sigo num ritmo mais lento de leitura, e outro detalhe é que os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo são os últimos livros que eu li no ano de 2024, então só tenho noção do quão desatualizados vocês estavam. Mas enfim, relaxem, aos poucos vocês ficarão 100% atualizados aí com as minhas leituras. Mas claro, caso vocês queiram acompanhar meio que em tempo quase real as minhas leituras, vocês podem me seguir no Scoob, que é onde eu posto todas as atualizações das leituras que eu faço. Inclusive, tem algumas leituras que eu estou fazendo, que elas ainda estão em andamento, e eu não estou comentando aqui com vocês, porque eu só trago aqui os livros que eu já finalizei. Tirando um ou outro vlog, como é o caso do desafio de leitura que eu fiz, que eu postei aqui no canal há umas 2 semanas atrás, em que eu me desafiei a ler durante uma semana, 1 hora por dia, do livro Os Miseráveis. Inclusive, se você tiver interesse, você pode clicar no link aqui em cima. Então, enfim, é isso. Agora eu vou parar de enrolar e vamos logo para o vídeo. Ah, mas é claro, antes da gente realmente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda. Então, agora sim, vamos lá. Então, o livro que eu tenho para comentar aqui com vocês nesse vídeo é A Arte da Procrastinação. Esse é um livro bem curtinho, bem pequenininho, que inclusive eu ouvi o audiobook enquanto eu estava no meu trabalho e tal, e ele realmente é bem curtinho e fala basicamente sobre a vida dos procrastinadores e quais são os seus hábitos. O autor do livro ele é procrastinador e eu sou uma procrastinadora inveterada. Eu estou tentando vencer esse mau hábito, porém eu sou. E no livro ele não tenta trazer nenhuma solução de como vencer esse mau hábito da procrastinação. Ele simplesmente chegou num ponto da vida dele em que ele simplesmente aceita e tenta conviver com isso da melhor forma possível. E, enfim, ali ele está meio que descrevendo os hábitos de vários procrastinadores, inclusive os que ele se encaixa, e como ele consegue lidar com as exigências da vida, do dia a dia, sendo um procrastinador, sendo que ele é um professor universitário, bem requisitado, com vários alunos e, enfim. E ainda assim ele dá conta do trabalho dele, mesmo sendo um procrastinador. Então é uma leitura leve, tranquila e rápida de ser feita, mas assim, se você for lendo esperando assim algum insight muito grande, muito profundo sobre a procrastinação, uma grande explicação sobre o que se trata, ou talvez meios ou dicas de como você superar esse problema, você não vai encontrar isso lá. É mais um livro ali explicando ou conversando com outros procrastinadores ou com pessoas que têm um pouco de interesse de entender um pouco mais sobre isso, sobre um pouco a forma como a nossa mente funciona. E é óbvio que cada pessoa é diferente entre si, então essa é uma forma como a mente dele funciona. A mente de outros procrastinadores podem funcionar de outras formas, mas enfim, é um livro rapidinho e interessante de ser lido. O próximo livro que eu tenho para trazer aqui para vocês é um que, inclusive, entrou para a lista dos favoritos do último ano, que é Felicidade Conjugal, do Tolstói. E, gente, esse aqui é um conto ou uma novela, não sei, ele tem mais 150, 160 páginas, ele é bem curtinho, rápido de ser lido, mas pensa no livro profundo. Inclusive, tem uma resenha sobre esse livro aqui no canal. Eu também vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima. Então, se você não assistiu, pode ir lá assistir. E lá eu falo bem mais aprofundadamente sobre esse livro, que inclusive ele é maravilhoso. O Tolstói, a cada livro que eu leio dele, a cada conto que eu leio dele, porque até agora eu não li nenhum romance, só li os contos, mas a cada conto que eu leio dele, ele me conquista cada vez mais.
a escrita dele, a narrativa dele, a forma como ele realmente consegue te fazer imergir nos sentimentos e nos pensamentos dos personagens, e você realmente consegue entender eles, e ele retrata todos os personagens de forma muito mais complexa do que a gente costuma ver nos livros normalmente. Não só nos atuais, mas até nos clássicos. O Tolstói realmente consegue descrever o ser humano numa complexidade que realmente beira ali o realismo. Isso é muito difícil de se encontrar em livros. E nesse livro aqui a gente encontra, por mais que seja uma novela tão curtinha, ela é muito gostosa de se ler. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista jovem que se apaixona. Claro, só contextualizando, Rússia 1800 e bolinhas, e vive no interior. A mãe dela acabou de falecer, então tá ela e a irmã mais nova sendo cuidadas pela governanta, e um amigo da família, que também é amigo do pai dela, também se envolve ali para estar cuidando meio que delas, fazendo umas visitas com mais frequência, agora que elas estão sozinhas. E, enfim, ela se apaixona por esse moço. Esse moço também vai se apaixonar por ela. E creio que não seja spoiler dizer que os dois se casam, até porque o nome do livro é Felicidade Conjugal. Logo, felicidade dentro de um casamento. E é isso que a gente vai acompanhar. Só que já vou adiantando que o casamento não necessariamente seja a coisa mais feliz que vai acontecer na vida dos dois. E o Tolstói, ele consegue realmente destrinchar essa narrativa e destrinchar os problemas desse matrimônio de uma forma que você consegue ali entender o porquê de cada personagem estar fazendo cada coisa. E você consegue compreender também de onde surgem esses problemas. E, enfim, eu gostei muito dessa história, tanto é que ela entrou para a lista dos favoritos. A terceira leitura que eu tenho para comentar aqui com vocês nesse vídeo é um dos livros mais aclamados aí dos últimos tempos, de uma das autoras mais aclamadas também, que é Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. E assim, essa foi provavelmente a minha maior decepção do ano. Eu inclusive pensei em gravar um vídeo de decepções, só que não sei se vocês repararam, mas já tem alguns anos que eu não posto esse tipo de vídeo, até porque, ainda bem, eu tenho pouquíssimos livros para comentar que me decepcionaram a cada ano. Então, às vezes eu não acho que vale a pena gravar um vídeo para falar sobre 3, 4 livros. Embora, enfim, esse aqui realmente foi um livro que acabou me decepcionando. Todo mundo fala tão bem dessa autora, fala tão bem das histórias dela, da escrita, e assim, eu também consumi em forma de audiobook. Não acho que isso tenha interferido na minha percepção sobre a história, mas assim, eu não consegui gostar de nenhum personagem, ou quase nenhum personagem. O que eu gostei foi de um dos protagonistas masculinos que eu não lembro exatamente do nome, porque realmente não me marcou, mas a principal característica dele, assim, tipo, no livro, seria que ele é religioso, ele é católico. E, inclusive, diversas vezes ao longo dessa leitura, os personagens fazem comentários até que bem preconceituosos em relação à religião ou à crença desse personagem. E a autora, ela simplesmente larga esses comentários, assim, como sendo a coisa mais natural do mundo. Não é algo que é tipo assim, vamos refletir, vamos pensar assim, que não é tão bacana, ficar julgando a crença dos outros. Não, ela simplesmente larga alguns comentários consideravelmente preconceituosos, assim como se não fosse nada, e fica por isso mesmo. Sabe, são umas coisas, e todos os personagens, eles são, assim, sinceramente, egoístas, detestáveis, não tem nada que me atraia neles, não gostei do relacionamento de nenhum deles. Os dois relacionamentos que são retratados nessa história são de alguma forma problemática. Então, assim, foi um livro que me incomodou e me estressou muito ao longo dessa leitura. Até pensei em fazer um vídeo separado na época, reclamando de todas essas coisas que me incomodaram. Mas, enfim, eu sinceramente não achei que valia a pena. Não é um livro que vale a pena. Essa autora, assim, acabou pra mim. Foi o primeiro e último livro que eu vou estar lendo dela. Não tenho interesse de consumir as outras histórias. Eu achei fraco, eu não gostei dos personagens e, enfim, é isso. Também não acho que ela represente o melhor da literatura contemporânea. Eu acho que tem vários outros exemplos
que descrevem relacionamentos atuais de uma forma muito melhor do que ela, e de uma forma menos problemática, e de uma forma menos tudo de ruim, sabe? Achei muito chato e muito irritante esse livro. Não me odeiem, porém, essa é a minha opinião sincera. E, por fim, uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, que eu simplesmente adorei e amei ter feito, e levei meses para finalizar esse livro. Não porque ele fosse ruim, mas porque eu estava lendo muito devagar mesmo. Mas enfim, que é The Burning God, o terceiro e último livro da trilogia da Guerra da Papoula. Essa trilogia já está totalmente publicada aqui no Brasil. E assim, gente, eu sei que ela é um sucesso. E não é para menos, porque essa história é muito boa. Esse último livro te faz sofrer, te faz passar raiva, e no final te faz sofrer mais ainda, e te faz sofrer de uma forma que você não esperava que você fosse sofrer. Então, enfim, são vários sentimentos conflitantes. Minha relação com a protagonista, a Rin, ela é uma relação assim de amor e ódio. Tem momentos em que eu adoro ela, e tem momentos que eu detesto ela. Eu fico tipo assim, garota, por favor, saia de cena, porque eu não aguento mais ver você fazendo cagada, não aguento mais ver você sendo impulsiva e falando coisas que você não deveria estar falando, e enfim. Mas assim, mesmo eu tendo essa relação um pouco complexa e complicada com a protagonista, isso é um dos pontos positivos dessa história também, porque a autora conseguiu fazer ela 100% humana. Ela não é o tipo de protagonista, não é o tipo de mocinha que só é 100% boa e 100% justa. E não, ela é uma jovem que, enfim, está inserida no meio em que ela está, cresceu tendo uma certa educação, e as experiências de vida que a gente tem influenciam muito a nossa visão de mundo e as nossas ações. E a gente consegue ver muito disso aqui. E ela é uma jovem que está inserida no contexto de guerra. Então, ela vai fazer o que for necessário, tanto para sobreviver, quanto para salvar os amigos e o país dela. Então, enfim. E essa série aqui, ela é simplesmente maravilhosa. A gente inicia ali no primeiro livro com uma guerra entre o Império Nikan e o Império dos Muganeses. Eu não sei como que ficou a tradução desses termos para o português, mas que seria também uma representação do que foi a Guerra Sino-Japonesa. Claro, só que no contexto de fantasia e com outros nomes, não é? Mas enfim, então é uma guerra com um país de fora. Depois nós passamos para uma guerra interna, e depois nós passamos para uma outra guerra com o país de fora. Então, assim, gente, é muita guerra, muita morte, e é brutal realmente. E, assim, esse livro foi um dos pontos altos do meu último ano. Enfim, galera, essas foram as leituras que eu trouxe para vocês aqui hoje. Num próximo vídeo, pretendo trazer mais livros que eu li dessa vez, já desse ano de 2025. Lembrando que eu sigo lendo num ritmo menor, não estou lendo mais devagar. Porém, as leituras que eu estou fazendo estão sendo, em sua grande maioria, muito boas, o que me deixa muito feliz. Então, enfim, eu prefiro ler poucos livros, mas poucos livros bons, do que ler um monte de livros medianos para ruins. Então, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não vou ficar enrolando na finalização desse vídeo. Se vocês gostaram dele, eu peço para vocês deixarem um like aí embaixo. E se vocês gostaram da forma que eu me expresso e falo sobre os livros, por favor, se inscrevam no canal para não perder os próximos. E, enfim, comenta aí embaixo quais que foram as últimas leituras que vocês fizeram. Se você já leu algum dos livros que eu mencionei, deixa a sua opinião aí embaixo, eu vou adorar saber. Se você também teve uma experiência negativa com algum livro da Sally Rooney, ou se eu sou uma das poucas pessoas que, enfim, tem uma opinião negativa sobre ela. Mas, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!